Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV da Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET em Araraquara e também na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje estamos recebendo a excelentíssima senhora doutora Sandra Galhardo Esteves, que é presidente da subsecção da Ordem dos Advogados aqui de Araraquara. Nós vamos conversar com a doutora Sandra exatamente sobre a finalidade da OAB, qual é a sua função, enfim, como ela é composta, qual é a sua atividade, para que a população, de uma forma geral, possa conhecer essa instituição chamada Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Sandra, obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. E eu começo perguntando a Ordem dos Advogados do Brasil. Afinal de contas, o que é essa instituição? É uma instituição pública, privada, uma instituição de classe? Como ela funciona? Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Olha, obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez de ter recebido o convite de estar aqui participando desse programa, que é assistido por Araraquara e sei que agora também está sendo assistido também pela cidade de São Carlos. E é com grande prazer que venho aqui falar um pouquinho da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. E já começo dizendo que a Ordem, o próprio nome diz, né? A Ordem dos Advogados é uma entidade de classe, né? E então ela é voltada para a classe dos advogados. Mas ela é também, apesar de ser uma instituição apartidária, apolítica, ela é convidada e muitas vezes até compelida mesmo a se manifestar em diversos assuntos que envolvem também a política como um todo, né? As questões de interesse nacional. Questões de interesse nacional. Eu trouxe até aqui um livro escrito aqui pelo Dr. Carlos Roberto Faleiros Diniz. Ele fala, o título do livro é A Subseção da OAB e Advocacia, que um grande advogado aqui de Araraquara, o Dr. José Wellington Pinto, me deu logo que eu iniciei a gestão aqui, que foi no ano de 2007, né? E aqui traz bem a finalidade da OAB. E vou pedir licença até para ler um parágrafo que eu acho assim, que está bem traduzindo a finalidade da OAB. A finalidade magna da OAB é zelar pela dignidade e valorização da advocacia, sendo também parte integrante de suas funções atuar em defesa da sociedade. A importância da entidade junto à sociedade é tão clara que se atribui à OAB a natureza jurídica de serviço público. Quer dizer, é uma instituição de caráter privado, como se fosse, por exemplo, um clube de serviço, uma associação de bairro, com todo o respeito, mas só para deixar claro, num primeiro momento que poderia estar defendendo apenas e tão somente os interesses de uma categoria, mas hoje, dada a relevância dessa instituição e como ela vem participando de diversas questões de caráter nacional, hoje até a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil é de instituição pública. Exatamente, ela se envolve em praticamente todos os assuntos de natureza jurídica e nacional. E como é composta a OAB? A gente precisa também passar essa informação para o nosso telespectador. Às vezes há uma confusão, porque às vezes na mídia aparece o presidente em Brasília, o presidente em São Paulo, o presidente em Araraquara, o presidente em São Carlos, né? Como é composta a OAB? A OAB, ela existe. A OAB Federal, Nacional, que é de Brasília, está em Brasília. Depois tem as OABs estaduais, né? Em cada capital tem uma Ordem dos Advogados do Brasil. E depois temos as subseções. Então, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, nós somos 223 OAB, juntando a seccional com as subseções. Entendo, né? Quer dizer que além da capital, nas cidades do interior também tem uma representatividade dos advogados, Exatamente. Tem uma ordem dos advogados. E aí existe também o Conselho Federal da OAB e os conselhos estaduais.
da OAB. E a escolha dos representantes é eleição direta pela classe. Exatamente. Todos os advogados participam votando na OAB estadual, na OAB da cidade e a escolha da nacional. Exatamente. E a questão agora que sempre é bastante comentada, bastante discutida na imprensa de forma geral, e como estamos aqui dentro de um curso de Direito também, pelos bacharéis em Direito de forma geral, que é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Sem esse exame, sem aprovação nesse exame, o bacharel em Direito não pode exercer a advocacia. Como é esse exame? Por que ele existe? Como que funciona, doutora Sandra? Na realidade, esse exame, ele existe, e eu tenho até ouvido muito dos alunos, principalmente do 5º ano de Direito, às vezes até um certo desânimo, dizendo, o exame de ordem está muito difícil, né? Mas ele existe justamente para fiscalizar o nível do advogado em si, né? Porque é ele que vai atender a população, é ele garantir uma boa qualidade de atendimento. Uma boa qualidade de atendimento desse advogado. Então, o exame de ordem, ele ajuda, inclusive, na fiscalização do nível das faculdades de direito em si. Sim, é evidente, até porque, na medida em que mais alunos são aprovados, exatamente. Né? E então, declara que a faculdade tem um nível de conhecimento importante. Então não é um exame de ordem que é difícil, que está difícil, e nem por isso deveria ser baixado o nível. Muita gente argumenta isso, né? No sentido que é tão difícil, deveria ser mais fácil. Não, a faculdade, eu acho que é ela que tem que manter um determinado nível de ensino para que o aluno possa sair da faculdade e ser aprovado de pronto. Sem né? dúvida. E a OAB, me parece, até divulga um índice de aprovação dos alunos conforme a instituição, né? Nós vimos dias atrás a divulgação aí de um alto índice de aprovação dos alunos aqui do curso de Direito da Uniara. Mas eu perguntaria, esse exame é para qualquer atividade jurídica ou, por exemplo, e também essa confusão às vezes fica na cabeça das pessoas ou fica, enfim, levantada pelos alunos. Por exemplo, para prestar concurso público, magistratura, Ministério Público, ou enfim, outras carreiras jurídicas. Não, veja bem, o exame de ordem, ele é exigido e necessário tão somente para exercer da advocacia. A advocacia. Sem o exame não há possibilidade. Sem o exame não dá para atuar como advogado. E esse exame, o bacharel em Direito, ele tem um limite que ele precisa prestar? Ele pode prestar logo depois da faculdade ou pode prestar depois de um ano, se preparar, ele estudar? Ele pode prestar a qualquer momento e tantos quantos forem necessários. Ou quantos ele desejar. Exatamente. Depois que ele passa, aí ele se inscreve na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso ele faz na cidade dele, ou onde tem uma OAB que encampa a cidade dele. Exatamente. E a partir daí ele recebe a sua carteira. Ele recebe a sua carteira e até eu brinco muito nas solenidades de entrega de carteira, que eu falo, gente, é carteira e não carteirinha, porque carteirinha é de clube. A nossa é carteira, né? Carteira do advogado. Carteira do advogado. Que por disposição legal, me parece que ela, inclusive, por conter todos os dados da pessoa, do advogado, ela serve até como um documento, como se fosse um RG, um CPF. Exatamente. Ali tem o número da inscrição, a data da expedição, o número do RG, o número do CPF e toda a qualificação daquele advogado. Então, ela serve como documento nacional. Agora, doutora Sandra, falando em números ainda, mas para traduzir, quantos advogados hoje Araraquara tem inscritos na Ordem dos Advogados? Nós temos por volta de 1.600 advogados, aproximadamente. Um número considerável, Considerável. Né? E imagino que todos esses advogados, evidentemente, têm, então, o direito de participar dessa escolha democrática dos seus representantes. Todos podem votar. Ou tem uma limitação? Todos devem votar. O voto é obrigatório.
Se ele não votou, ele está obrigado a justificar. Como se fosse a justiça eleitoral mesmo, votar para um candidato político. Isso, Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. O programa Nosso Direito vai ao ar no canal 21 da NET aqui em Araraquara, como também na TV Educativa de São Carlos. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença da doutora Sandra Galhardo Esteves, que é a presidente da Ordem dos Advogados aqui de Araraquara, e estamos falando exatamente sobre esta instituição chamada Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, para que ela serve, como ela funciona, qual é a sua estrutura. Doutora Sandra, me lembrava aqui no intervalo, por exemplo, a questão da discussão da CPMF, né, a contribuição na área da saúde, e verifiquei quanto que a Ordem dos Advogados do Brasil atuou em conjunto com outras instituições para acabar com a CPMF, que era um imposto que a população... Se vê a representatividade, a importância da OAB, a população era contra essa tributação. Houve um manifesto, a OAB esteve presente. E conseguiu contribuir para que esse imposto terminasse. Mas, falando da localidade, a nível local, né, perguntaria, o que uma ordem dos advogados numa cidade, por exemplo, como Araraquara, como São Carlos, pode fazer para a população, para o sistema de justiça, para as instituições? Eu perguntaria, por exemplo, na gestão da senhora, que a senhora disse que começou em 2007, né? 2007. O que a Ordem dos Advogados de Araraquara fez aí durante essa gestão de 2007? Olha, é tanto trabalho, vamos dizer assim, né, que nós fizemos elaboramos as propostas, né? E logo no início da nossa gestão, o que nós fizemos? Nós visitamos todas as instituições, os poderes legislativo, executivo, a Polícia Federal, Polícia Civil, Magistratura, Ministério Público, Justiça do Trabalho, Polícia Militar, né? Almoçamos, inclusive, no batalhão com a Polícia Militar, que nos atendeu assim com muita fidalguia. Foi um dia atípico, diferente até para nós, né? Conhecendo o trabalho, um pouquinho do trabalho deles lá. Fica aqui o nosso registro em público do nosso muito obrigado por todo o carinho que aquele dia nos foi dispensado. Enfim, sentindo de todos esses poderes, quais os problemas do dia a dia. Fizemos atendimento às necessidades, né? Atendimento à população em muitos eventos, em parceria com a Prefeitura, com a Câmara, enfim. O nosso trabalho em si se resume a isso e também voltado, lógico, à nossa classe, à nossa entidade, né? Nessas visitas, por exemplo, logo no início, nós fomos sentindo de cada instituição, de cada poder, se eles teriam interesse em estar indo para uma área em comum, né? Que hoje é a chamada cidade judiciária.
seja a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, né? E aí começou-se, então, a discussão sobre essa área da cidade judiciária. Como o Fórum Estadual, a princípio, não teria interesse em ir por estar ampliando o prédio onde já existe o Fórum Estadual, então a OAB respeitou, né, essa posição do Fórum Estadual e aí começou a discutir onde seria melhor acontecer essa cidade judiciária junto com o então prefeito Edinho, que nos ajudou muito a dar esse start para que a cidade judiciária tivesse acontecendo. E aí escolheu-se então uma área no Jardim Santa Mônica, que fica próximo ao Fórum Estadual. Quer dizer que tudo ali vai girar em torno da Justiça Estadual. Apesar do Fórum Estadual não estar indo, a princípio, para a cidade judiciária, vai ficar próximo. Diferente da situação que existe hoje, porque o Fórum Estadual está num determinado local da cidade, que fica lá na Rua 14, que quem é de Araraquara conhece bem. A Justiça do Trabalho fica em outro local, que nós já estamos parecendo cidade da capital, aqui cidade grande, que o advogado que tem audiência, por exemplo, 3 horas da tarde no Fórum Estadual, para pegar uma outra audiência, 5 horas da tarde, na Justiça do Trabalho, tem que atravessar o centro da cidade. E é complicado. Eu já tive essa situação, é desesperadora. Primeiro, porque não se acha estacionamento, o trânsito que não anda nesse horário. Então, quer dizer, concentrando tudo num local próximo, na cidade judiciária e próximo ao Fórum Estadual, fica tudo mais fácil. Não só para os advogados, mas para a população também, né, de Araraquara. Entendo. E as outras instituições que manifestaram concordância, quer dizer, interesse, vão ficar próximas todas ali da Justiça do Trabalho, todas, que é um grande ganho para o advogado. Inclusive a Justiça do Trabalho, quando houve a mudança do Fórum Trabalhista, porque ele também se concentrava ali na Rua 2, a terceira vara do trabalho era fora do Fórum Trabalhista, né? Isso também foi uma outra situação que a OAB se envolveu, colaborou para que o fórum tivesse alterado o seu endereço, onde ele está hoje localizado, que está muito bem instalado também, mas ainda é uma situação que se paga aluguel, por isso até que nós estamos mudando tentando, né, construir a sede própria na cidade judiciária. Enfim, no dia da inauguração do novo prédio do trabalho, do novo local do trabalho, que foi no ano passado, ainda não na cidade judiciária, o prefeito Edinho transferiu uma área já, através de ato público, para o presidente do tribunal, naquele dia, próximo desse fazendo local. A surpresa para a Justiça do Trabalho. Naquele dia, ele também prometeu a área na cidade judiciária para a OAB, através de um decreto, ele doou a área para a OAB na cidade judiciária, e agora o Marcelo Barbieri, o atual prefeito, também nos surpreendeu no último congresso, que foi agora em agosto, levando o cartório e transferindo através de escritura pública, fazendo a doação. E para a população isso também é importante, porque a população vai se concentrar também naquele espaço. Também vai se beneficiar disso, né? Porque, por exemplo, hoje um cidadão, por exemplo, um exemplo que eu lembrei, necessita da solicitação de uma certidão do distribuidor. Das justiças de forma geral. Exatamente. Ele vai num lugar próximo. Num local próximo. A Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, está tudo ali próximo. Justiça Federal, tudo Exatamente. Próximo. E outras coisas que a Ordem dos Advogados em uma cidade pode fazer, que foi feita aqui em Araraquara, em benefício da população? Olha, eu até anotei algumas aqui, enquanto no intervalo nós fomos conversando, que são tantas coisas. Eu costumo até brincar. Outro dia perguntaram para mim qual foi o fato mais importante nesses 3 anos.
é engraçado que a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, a hora que consegue, que aquilo acontece, você fala, esse foi o mais importante de todos. Aí acaba esse, começa o outro, começa tijolinho por tijolinho, a hora que acontece de novo o outro... São vários acontecimentos. Então, todos foram muito importantes. Eu não vou lembrar de todos aqui. Mas, por exemplo, eu estou dizendo da cidade judiciária, que está saindo do papel agora, é um sonho realmente da OAB há muito tempo. Não começou na minha gestão, começou na gestão, se não me engano, do Dr. Jamil, né? O Dr. João Luiz Ribeiro, antes do Dr. Jamil, quer dizer, isso vem sendo construído a cada gestão. Nós tivemos, então, a mudança do Fórum do Trabalho, que foi uma coisa muito importante. Ficou um prédio maravilhoso, mas eles ainda pagam aluguel, então por isso que vão construir a sede própria na cidade judiciária. Nós tivemos um ato muito importante também, que foi a instalação da Vara Itinerante do Trabalho em Américo Brasilense. Foi muito importante. A Defensoria Pública aqui em Araraquara. Nós tivemos uma outra coisa que foi a cidade de Araraquara integrada, né, no ISO 9001. Ganhou o certificado Ganhou o certificado do ISO 9001. A Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados. Para que serve esse ISO? Né? É a qualificação... Um certificado de qualidade. Exatamente. E ele, como é que eu vou dizer, concentra todo o atendimento dentro, a nível nacional, vamos dizer, né? Uhum. Mas ela fica um atendimento padronizado para todos os advogados e toda a população. Porque segue um padrão de qualidade. Você imagina que dentro do Brasil inteiro, quantas OAB, e cada uma de um jeito. Então, hoje é padronizado esse atendimento. E para os advogados de forma em geral, cursos, palestras... Isso também é realizado? Isso também é realizado. Na nossa gestão, olha, foram tantas palestras, tantos cursos, e Araraquara também tem uma situação muito bacana, que nós temos aqui a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que também são cursos, que são seminários, que são ministrados, e hoje a última nossa conquista foi o ensino à distância, videoconferência. Por videoconferência. Ensino, cursos, seminários, quer dizer, para nós aqui do interior, para os advogados do interior, fica muito difícil estar toda hora na capital participando de cursos, é complicado, até mesmo dispendioso. Entendo. Então, aqui em Araraquara nós já temos esses cursos que são dados online, né? Pela ESA aqui a ESA fica na Casa 1, aqui da nossa OAB de Araraquara. Dentro do estado inteiro nós vamos ter, se não me engano, 82 núcleos. E um deles é em Araraquara. E um deles já está funcionando em Araraquara. Doutora Sandra, nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria de perguntar, para finalizar, enfim, dá muito trabalho dirigir uma instituição grande como essa, 1.600 advogados inscritos aqui na cidade de Araraquara, fora todos os compromissos nacionais, estaduais, etc. Olha, dá trabalho, toda instituição dá trabalho, né? Mas nós temos uma situação aqui privilegiada em Araraquara. Nós temos um quadro de funcionários, deixa eu voltar um pouquinho. Nós temos 3 casas do advogado aqui em Araraquara. São 2 em Araraquara e 1 em Américo Brasilense. Casa 1, Casa 2 e Casa 3. A Casa 1 fica a parte administrativa, que é na Rua Voluntários da Pátria. A Casa 2 é aquela em frente ao fórum, né? E a Casa 3 que fica em Américo Brasilense. Agora, você imagine se nós não tivéssemos funcionários qualificados para fazer todo esse atendimento aos advogados, à população como um todo, se não fossem qualificados, daria muito mais trabalho. Entendo. E aqui eu quero até aproveitar o espaço para deixar registrado o nosso agradecimento
e a parabenização para esses funcionários que atendem, vestem a camisa da OAB. Qualquer pessoa que precisar de qualquer informação jurídica ou sobre advogado, eles estão lá à disposição e são Perfeito. funcionários assim que respondem tudo na ponta da língua. Às vezes sabem até mais que a gente. Perfeito. Bem, infelizmente o nosso programa chega ao final, mas gostaríamos de agradecer aqui a doutora Sandra Galhardo Esteves, que falou um pouco da Ordem dos Advogados do Brasil. Devolvo a palavra à senhora para suas considerações finais. Olha, eu é que agradeço mais uma vez de estar aqui neste programa e eu quero até então aproveitar e deixar registrado o nosso agradecimento, quando eu digo, é o agradecimento meu, de toda a minha diretoria, a esses 3 anos que foram dispensados por todos os órgãos aqui de Araraquara e região. Aliás, aproveitando em falar em região, como eu sei que esse programa é assistido na cidade de São Carlos, durante esses 3 anos, a OAB daqui com a OAB de São Carlos realizou grandes trabalhos, grandes conquistas para Araraquara e para São Carlos em conjunto. Então fica aqui o meu agradecimento também ao Dr. Glaudecir, que foi reeleito lá em São Carlos. Deixo aqui o meu abraço. E quero também deixar registrado a nova diretoria que foi eleita, na presidência do Dr. João Luiz Ultramari, que preside, né, até hoje a Comissão dos Advogados Trabalhistas, que brilhantemente exerce essa função, e desejar a ele e a toda a sua diretoria uma gestão com muita sucesso, que seja uma gestão muito profícua, deixando aqui o nosso carinhoso abraço. Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos a doutora Sandra Galhardo Esteves e a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.